à segunda parte da série O Demônio Usurário. Bom, após a gente falar como historicamente a usura era compreendida, né? Pelo menos no sentido pós-cristão, né? E puxando um pouco mais também para a sua herança israelita, né? Ou hebraica, judaica, etc. Após a gente perceber que a questão da usura era vista realmente como um dano, a gente pode usar uma definição de usura como aquele ato de aproveitar a necessidade do próximo para lhe exigir juro, seja esse juro de qual natureza quantitativa for, né? Não é o juro pequeno, o juro baixo, o juro moderado, que vai deixar de configurar a usura dentro dessa definição, certo? E isso daí, né, esse tipo de comportamento, né, esse tipo de pecado, ele tem que necessariamente surgir de dentro de um desejo desordenado, né, um desejo, como a gente falou na primeira aula, de uma desordem desse desejo, né, que viola não só a ordem natural, né, a ordem natural da moral, vamos dizer assim, mas também o bem comum, certo? Então, é um comportamento que, digamos, faz mal individualmente para quem o pratica, individualmente para quem se vê escravo, né, desse tipo de atitude, desse tipo de situação, mas também é um mal coletivo, porque a sociedade como um todo acaba por, né, contrair uma espécie de doença venérea que vai se alastrando, e criando desordem atrás de desordem, a ponto de simplesmente colapsar. Em várias sociedades antigas a gente pode rastrear, se você estudar o aspecto econômico, o exagero, né, das operações usurárias como uma das causas ou das principais causas da sua queda. O Império Romano, por exemplo, é um exemplo disso. Então, nessa segunda aula, a gente vai falar justamente, né, de como a crítica à usura, né, a visão, né, vamos dizer assim, tradicional, vamos chamar de tradicional, no sentido de que é uma visão normal, né, uma visão saudável, natural, vamos dizer, desse ato usurário, né, de como a própria crítica à usura foi sendo esvaziada, né, a partir do momento que a civilização começa a deixar de ser cristã em seus fundamentos, né, mais interiores. E, obviamente, a partir do momento que essa crítica à usura é esvaziada, o sistema bancário, né, se fortalece, nasce e cresce, se dissemina, principalmente depois da Reforma Protestante, que é o momento onde há uma espécie de colapso dentro da igreja, ou colapso no sentido da influência da igreja, né, no mundo enquanto tal, no mundo cultural, no mundo político, todos os seus aspectos. Então, a modernidade, né, que é isso que a gente chama, esse período que a gente chama mais ou menos do século XVIII até o final ali do século XIX, ela é a era do capitalismo. Nós estamos chamando aqui capitalismo não no sentido de economia, que seria, né, a utilização positiva do termo, né? Economia e capitalismo são praticamente sinônimos nesse sentido, mas capitalismo aqui nós estamos chamando dessa prática predatória da usura, né, do sistema usurário. Então, capitalismo aqui para nós, para os fins desta série, é o sistema usurário. E para que esse sistema usurário pudesse vir à tona, deveria haver uma mudança da ética dentro do cristianismo, certo? Uma mudança de ética, uma mudança de rota moral. Então, desde que houve a Reforma Protestante, o universo cristão, vamos dizer assim, o universo das nações cristãs entrou numa nova lógica. A autoridade da igreja sendo desafiada, né, consequentemente, suas doutrinas
e a sua própria moral também foram. E um dos seus aspectos, né, doutrinários, vamos dizer assim, é a questão econômica, né? Se Martinho Lutero, que foi o grande iniciador, vamos dizer assim, formal dessa história toda do protestantismo, se ele tinha uma postura ainda crítica em relação à usura, alguns dos seus correligionários, ou seja, aqueles que imitaram a sua ação, né, ou pelo menos a expandiram pela Europa fora, como João Calvino, né, já começam a relaxar ou até mesmo negar, né, a malignidade da usura, né, utilizando justamente o argumento dos juros moderados, né? Então, João Calvino começa a abrir uma nova interpretação na questão da usura, dizendo, olha, a questão não é o juro em si, mas a sua quantidade, né, o seu alcance, né? Então, se a gente possibilitar, a gente admitir que os juros sejam moderados, né, desde que não fossem excessivos, exploratórios, a gente podia, né, fazer uma concessão. E essa pequena brechinha, vamos dizer assim, dentro da doutrina econômica, vamos dizer, cristã, que já não é tão cristã assim com Calvino, né, com os protestantes, porque já começa a se mesclar com o racionalismo de tipo moderno, a se mesclar com as tendências humanistas, renascentistas, etc, para chegar a um cristianismo mesclado com um monte de tendências difusas que foram penetrando dentro do mundo cultural e no mundo da igreja. Isso daí foi revolucionário. Por quê? Porque abriu caminho para que a ideia de capital começasse a ser compreendida como algo legítimo. Capital aqui no sentido acumulativo, certo? Então, na medida que você trabalha e o seu trabalho é lucrativo e você passa a dispor de um capital, de uma reserva monetária, né, de um acúmulo de bens, de propriedade, né, isso já é sinal de algum tipo, por exemplo, de bênção divina. Então, o capital, ele sai daquela interpretação tradicional de que ele sim deve ser moderado, ou seja, você não precisa ter mais do que você precisa para viver. E caso você tenha, é seu dever enquanto cristão compartilhar desse capital com a sociedade, com o próximo, e não simplesmente fazer ou ter aquela ideia da propriedade absoluta, a propriedade absoluta do capital, a propriedade absoluta dos bens, como normatividade para o comportamento dentro da sociedade, mas isso é validado nessa pequena brecha encontrada por Calvino, onde ele traduz o lucro e o capital, né, como sinais da bênção divina. E isso daí gera uma espécie de novo espírito, né, dentro das nações protestantes. Foi o que o Max Weber identificou como a ética protestante, né, que é justamente a motivadora, segundo ele, do espírito do capitalismo. Eu não concordo tanto com a tese, mas eu concordo com o fato de que o protestantismo, ele catalisou, né, vamos dizer assim, ele colocou lenha numa fogueira que ainda era pequena, né? Ele ajudou, né, como massa de manobra, vamos dizer assim, de forças muito mais obscuras e muito mais epidérmicas dentro da sociedade europeia, né, e possibilitou que esse espírito do capitalismo viesse à tona, viesse à superfície, né, promovendo aí toda uma questão de valorização do trabalho, de disciplina, de ideal de poupança e etc, que foram favorecendo cada vez mais o crescimento desse sistema usurário, né, que nós chamamos de capitalismo moderno, né, que difere completamente daquele capitalismo monástico medieval que nós encontramos já no
fim da Idade Média, que era o capitalismo no sentido da economia organizada e não no sentido dos sistemas horários. Então há uma grande diferença aí. Então, a questão toda da Revolução Protestante, ela envolve o crescimento da questão usurária, justamente porque é um movimento que se desloca para fora da questão doutrinária da Igreja Católica, que ainda mantinha, né, o seu, assim, em linhas gerais, a sua ideia contrária ao sistema de usura, à prática em si da usura, certo? Então, pouco a pouco, aquela questão do tempo como com essa nova mentalidade, né, a questão do tempo como um dom divino, né, começa a ser perdida, começa a haver uma dessacralização do tempo, né, e uma reinversão desse tempo em produtividade, o tempo como dinheiro. Então, se na espiritualidade medieval os cristãos viam o tempo como algo sagrado, né, que era sagrado e deveria ser ordenado, o homem deveria se ordenar dentro desse tempo através da liturgia, dos ritmos da natureza criada por Deus, etc., pelos tempos de oração, os tempos de jejum, etc. Se tudo tinha uma função espiritual dentro do tempo, com essa lógica reformista ou protestante, né, essa percepção do tempo se esvai, né, porque agora tempo é produtividade, tempo é dinheiro. E com essa mentalidade, obviamente, o mercado financeiro abre um grande sorriso, porque olha só, agora os novos cristãos, né, os cristãos que não mais obedecem a essas doutrinas rígidas da Igreja Católica, agora eles são um pouco mais elásticos, um pouco mais voláteis, né, vamos dizer, eles interpretam de outra forma as escrituras, etc., e chegaram a interpretar que não, isso tudo é necessário, a busca pelo capital, a busca pelo trabalho, pela disciplina, a busca por preencher o tempo com trabalho humano, produtividade, né, sem essa besteira de ficar olhando ritmos da natureza, liturgias, etc. Então, a separação total entre espírito e vida, né, entre vida espiritual, vamos dizer assim, e vida terrena, há um colapso. Isso tem implicações profundas, né? Porque o tempo dom divino se transforma em um instrumento da acumulação, um instrumento que faz com que seja possível a absolutização da propriedade. E veja bem, pouco depois de Calvino, na Inglaterra, há também a questão da conversão ao protestantismo da igreja inglesa, do mundo inglês, que é justamente o lugar onde se dá a revolução industrial, a revolução do trabalho, onde o tempo é só dinheiro, né, onde o lucro já não é suspeito, né, onde o capital acumulativo já é uma coisa, é uma lógica dentro da vida humana, uma lógica natural, considerada como natural e até moral, mas não é. Foi esse mesmo sistema que expulsou as pessoas da terra para poder colocar em seu lugar pastos e mais pastos de ovelha, para poder catapultar a produção industrial de tecidos para seus clientes do exterior. Enfim, nesse período o lucro já deixou de ser suspeito, já passou a ser um sinal de virtude, né? E o comércio ou o comerciante já desvinculou a sua atividade terrena do trabalho da ideia de um destino eterno para a sua alma.
ele já não teme mais o inferno, ele teme a pobreza, ele teme os prazos, ele teme a perda de tempo, a improdutividade, etc, etc, etc. Certo? É com este pano de fundo que é possível e foi possível a revolução bancária e o próprio nascimento de um sistema de crédito absolutamente usurário, ou seja, ele se baseou na ideia de, vamos dizer, na ideia moral, entre aspas, da propriedade absoluta. Nós não temos propriedade absoluta, toda a nossa propriedade é compartilhada, ela é propriedade até um certo ponto, ela é uma propriedade relativa, sim, é uma propriedade objetiva num certo sentido, mas é uma propriedade relativa no sentido mais amplo, né? Porque no fim das contas tudo é de Deus e o que você faz é apenas cuidar daquilo que é dado em suas mãos. Você não vai levar nada daqui em termos de economia, em termos de bens e propriedades, certo? Então o nascimento do sistema de crédito usurário vem através de uma revolução bancária, né, que justamente começa a ganhar o seu tônus, né, na Inglaterra moderna, mais especificamente em 1694, quando o Banco da Inglaterra é criado, que é o primeiro banco central da história, né? É verdade que ele foi criado para financiar guerras, etc, etc, por meio de dívida pública, né, do esquema lá que eles fizeram na Inglaterra, mas também, acredito eu, foi criado para começar a desencadear uma nova forma de domínio nacional, uma nova forma de domínio de nações, certo? Sem o uso das armas, vamos dizer assim, ou pelo menos estando para além do uso das armas e domesticando o uso das armas, certo? O fato é que depois da criação do Banco da Inglaterra começa a surgir, né, certos conceitos, por exemplo, o conceito de crédito estatal, que já não é mais lastreado em ouro, sei lá, em qualquer outra coisa, mas em dívida, né? O governo começa a pegar dinheiro emprestado de bancos privados e começa a pagar juros em nome do povo. Então, esses bancos privados deixam de ser privados, né, assim, num certo sentido, e passam a ter uma estrutura, né, passa a ser um mecanismo dentro de uma estrutura nacional. Então, o Banco da Inglaterra, ele é um banco criado a partir, num certo sentido, né, da noção dos bancos privados, mas ele transcende os bancos privados porque ele passa a ser, vamos dizer, ele passa a ter um papel dentro da estrutura econômica daquele país de onde ele se originou. Então, ele já se torna algo muito mais vasto do que a simples, vamos dizer, existência de diversos bancos ali, às vezes competindo um com o outro, diversos casas de custódia, né, para guardar dinheiro das pessoas, guardar certos bens de grande importância. Então, a Revolução Protestante inaugurou, né, todo esse cenário onde possibilitou a existência de algo chamado crédito público, lastreado em dívidas, né, e tornou, né, tudo possível no sentido de uma usura institucionalizada, certo? Com uma roupagem legal, nacional, científica, moral, etc, etc, etc. Certo? Nada disso, né, depois da experiência, vamos dizer, florentina, lá, né, no Renascimento, aqueles bancos, Banco Médici, etc, etc, que fizeram isso numa escala ali um pouco mais restrita. Aí depois, olha só, passado alguns séculos, todo o arsenal ideológico, todo o arsenal filosófico, todo o arsenal já até tecnológico foi sendo desenvolvido, eles conseguiram criar a partir da mentalidade presente, que já era uma mentalidade se alastrando, uma mentalidade protestante, como a gente falou, eles conseguiram chegar ao ponto
de, através de bancos centrais, criarem a usura institucionalizada. O Banco Central, embora ele seja um banco nacional, ele sempre tem uma origem privada. Sempre tem uma origem privada, certo? E a sua ascensão, certo? E a sua ascensão, né, a ascensão de diversos bancos centrais, porque ao longo do século XVIII, XIX, outros países também seguiram o modelo britânico, né? Bancos centrais começam a surgir e se tornam braços, né, do Estado. Mecanismos de controle e engenharia, não só econômica, mas social, certo? E começam a operar a sua emissão de moeda, né, à base de taxa de juros e dos próprios interesses do mercado em torno. Então começa a haver ali a explosão do liberalismo, que nós podemos agora também conectar o liberalismo à ideia de capitalismo como sistema usurário. O liberalismo, ele é o capitalismo moderno usurário, certo? Que foi capaz de criar a sua contraparte, que é ainda mais louca, ainda é mais imoral e mais destrutiva, inclusive, né? Que é a ideia socialista comunista, certo? Que não ataca, por exemplo, o principal poder, vamos dizer, alquímico desse capitalismo moderno, que é o poder de criar dinheiro do nada, que é praticamente a magia negra da usura, que se tornou privilégio estatal através do quê? Através de operações de bancos privados, e a união entre as duas coisas começaram a surgir bancos centrais que praticam esse tipo de macumba econômica, né? Que tornou todo mundo dependente de políticas monetárias, de ciclos de crédito, né? A ponto dos juros passarem a definir não só o empréstimo, mas os próprios salários, os próprios preços, as próprias crises, as próprias revoluções, as próprias guerras. Lembrando que a Guerra Mundial, a primeira e a segunda, tem como causa exatamente isso. O fato, por exemplo, de que a Alemanha estava prosperando, né, simplesmente por ter decidido não entrar na competitividade, né, desse capitalismo, vamos dizer, selvagem. Esse negócio de mercado, sempre em competição, etc, etc. Quando ele deixou de participar disso, ele começou a prosperar, né? E prosperando, né, ele saiu um pouco do controle desses bancos centrais internacionais, no caso o Banco da Inglaterra. Então começa um problema com a Alemanha, e começa a Primeira Guerra, certo? E eles falam que é porque mataram o tal do Duque lá, mas isso daí é só para enganar idiota na escola e fora dela, certo? O fato é o seguinte, que a usura é o capitalismo moderno, o sistema, a usura enquanto sistema é o capitalismo moderno, né? E ele é uma história de conflito, ou seja, conflito entre o trabalho produtivo e o capital improdutivo. Leiam a obra gigantesca de Eugene Michael Jones chamada Bare Metal, ou Metal Estéreo. Ali ele narra o surgimento deste capitalismo, né, como nós estamos falando aqui, e dá um tom de uma batalha, né, uma batalha justamente do trabalho produtivo, do capitalismo, vamos dizer, natural do ser humano, a economia saudável contra a economia pervertida, ou seja, o capital improdutivo especulativo que, comandado por bancos, né, começam a operar dentro das nações e começam a se internacionalizar. Então, lá nesse livro ele argumenta, por exemplo, que o verdadeiro motor do progresso, né, é o trabalho. E por este motivo, o sistema financeiro, que é esse sistema usurário, que é o sistema dos bancos centrais, é o sistema dos criadores de moeda através de macumba econômica, né? O sistema financeiro, totalmente usurário, sequestrou este poder, este motor, e começou a explorar,
Você vê que a crítica do Karl Marx parece até um pouco sensata diante disso que eu estou falando. Mas o problema é que o Karl Marx ele critica as peças do sistema e não o sistema. Quando ele fala o capitalista, o patrão, sei lá, né, o proletário ali numa disputa dialética ali, que é uma coisa, vamos dizer, que vem desde as origens da humanidade, ele está falando dos aspectos, vamos dizer, dos fenômenos, dos epifenômenos de um fenômeno maior, que é o fenômeno desse sistema, dessa ordenação de criação de crédito e de cobrança de juros, né, exponenciais. Tá? Tudo bem que ele dá ali uma entonação até moral, dizendo que isso daí é inevitável, mas que o ser humano tem que deixar de ser escravo do grande capital e passar a dirigir o processo. Mas na verdade a grande inversão da ordem moral, como diz Eugene Michael Jones no livro, está no trabalhador que é esmagado pelo banqueiro e não pelo patrão, e o próprio patrão que é esmagado pelo banqueiro, né? Porque ele é um produtor e está sendo explorado pelo especulador. Então é uma coisa que vai para os, né, começa a saltar para os reinos da metafísica, né? O real, o verdadeiro, a realidade, né, começa a ser trocada pela ficção, pela mentira, né, pelo mundo artificial, porque a usura foi legalizada e transformou-se na lógica dominante da nossa civilização. Nós saímos da lógica cristã, católica, de uma economia saudável que não prevê grandes acumulações de capital, a não ser para o uso moral, o uso humano, né, com vistas ao bem comum, etc, etc, para uma visão acumulativa, egoísta, centralizadora, individualista, que gerou sua contraparte ainda mais maligna, que é o sistema socialista, né? Que no fim das contas, por ser um irmão gêmeo do liberalismo capitalista moderno usurário, ele nada mais é do que uma outra besta que está tentando devorar a besta concorrente. Ele não é um fator purificador. O fator purificador estava lá atrás, só que as circunstâncias todas mudaram, a estrutura da sociedade toda mudou. Então a igreja católica, a mentalidade católica cristã teve que intervir novamente em relação a essas duas forças odiendas que surgiram, né, mais ou menos no século XVIII e XIX, e na entrada do século XX há aquela, né, oficialização da doutrina social católica com a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, etc, etc, que dá ali uma formatação saudável, uma formatação justa, uma formatação coerente da visão social e econômica, expurgando da visão, né, já prevendo ali um expurgo dessas duas bestas que estão lutando, nos escravizando, né? O Eugene Michael Jones tem um trecho no livro que ele diz assim: o capitalismo não é o triunfo do mercado livre, como a gente pensa, né? Mas a vitória do capital sem alma sobre a dignidade do trabalho humano. E o que é né, agora acrescentando algo aqui, o que é o comunismo, né, que vamos dizer é a besta contrária ao capitalismo, né? Ele é o trabalho humano sem alma, né, que tenta triunfar sobre o capitalismo no seu sentido econômico, apenas econômico. Ele não quer saber de um retorno a uma economia saudável, ele quer saber de se apropriar do capitalismo usurário, né, e dirigi-lo a seu favor, né? Então nós temos que resgatar a crítica tradicional
da igreja na época medieval, reconfigurar lá os nossos tempos, a crítica à usura, né? E tentar reconstruir, né, com um certo foco histórico, bastante realista, né, reconstruir um sistema, né, que seja um sistema econômico, que seja mais afim à finalidade do ser humano e não que seja esse parasitário e antinatural como nós encontramos no capitalismo moderno e na besta que ele gerou, que é o comunismo, que nada mais é uma invenção dos próprios controladores usurários para nos distrair e esconder o verdadeiro motor dessa revolução econômica mundial, não só econômica, mas espiritual, como a gente vai falar até o fim dessa série. Bom, então o liberalismo econômico nada mais é do que um mecanismo de quê? De justificação da usura, certo? Nascido dentro, né, de uma mentalidade protestante, né, mas não foi criado por protestantes, é uma ideia criada por eles e posta em curso, mas é uma ligação de forças que utilizaram desse contexto da reforma protestante, da desmembração, vamos dizer assim, do desmembramento, aliás, das nações católicas em nações protestantes, né, e o novo espírito, né, que era contrário às doutrinas da igreja, inclusive às doutrinas econômicas. Então, com o iluminismo, a revolução industrial, né, esses dois fatores, digamos assim, que o iluminismo é o que dá o caráter mecanicista e racionalista para a revolução industrial. O fator moralista, o fator, né, disciplinário vem da questão do protestantismo. Do iluminismo vem essa racionalidade, essa cientificidade, etc. São essas duas coisas que fazem surgir a doutrina do liberalismo, certo? Que nada mais é do que a apoteose do mercado autorregulado, ou seja, o mercado se regula naturalmente, ele é uma força da natureza, né? Por quê? Porque existe uma mão invisível, né, que a partir da liberdade individual, da coerência individual né, das pessoas que querem só trabalhar com disciplina, acumular seus bens, ter a sua propriedade respeitada, a sua propriedade absoluta, somente através desse tipo de liberdade a mão invisível vai, né, manipular tudo a favor de um mercado justo e autorregulado, do mercado meritocrático, certo? Tudo isso parece a liberdade, né? A coisa mais libertária do mundo, mas não é. É simplesmente uma secularização teológica. Sim, uma secularização de uma ideia teológica, mas agora em relação à usura. Essa mão invisível não é Deus. Essa mão invisível são os controladores usurários. Então, o liberalismo ele criou ele é uma espécie de teologia secular da usura. A liberdade do capital passou a significar o direito de enriquecer por meio de juros, especulações, operações financeiras, que não produzem nada. Grande parte desse liberalismo ele é para isso, né? Para poder criar cada vez mais juros e juros, especulações, operações financeiras e não somente trabalho. O trabalho existe, ele é o verdadeiro valor do dinheiro, inclusive, mas, né, como diz Eugene Michael Jones, dinheiro é crédito em trabalho futuro, garantido por um soberano ou por um poder soberano. Isso é dinheiro. Olha só, atrelada à ideia de dinheiro, seja lá qual for o meio, né, qual for a matéria-prima que ele é feito, ele sempre tem a ideia de crédito, de trabalho, ou seja, o trabalho é o verdadeiro valor, certo? E o liberalismo, ele esculhambou o trabalho, porque ele jogou o trabalho nas vísceras do interesse individual, que era tudo o que o sistema
usurário, criador de juros e de dívidas, blá, 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 queria. Pessoas querendo acumular capital. Cada vez mais. Uma cultura disso daí. Uma cultura esvaziada do conceito de justiça econômica. Né? Porque já o substituiu, né? Esse conceito já foi substituído pelo conceito de eficiência técnica ou eficiência pessoal. Então, aquilo que chamávamos usura, dentro dessa nova cultura liberal, né, foi rebatizado como investimento racional, seja de tempo, seja de trabalho, seja do próprio dinheiro. Então, dentro desse esquema de criação de juros, né, tendo já uma matéria-prima para trabalhar sobre, né, que é o caso, as pessoas, né, o povo, né, de maneira geral, sempre buscando a busca pelas propriedades, a busca pelo acúmulo de capital. Então, há uma disparada dos juros. E os juros é justamente a ferramenta de dominação. Certo? A taxa de juros, em geral, ela é uma ferramenta, né, para controlar a economia, a população, o governo, etc, etc. Né? Juro alto significa oprimir quem é devedor, mas juro baixo significa, sabe o quê? Estimular bolhas financeiras. E as bolhas financeiras são, né, as armas pelas quais os controladores desse sistema usurário vão domesticando as nações, as populações, conforme os seus próprios interesses. Leia um livro de Edward Chancellor, O Preço do Tempo. Ali ele apresenta uma história, né, abrangente da ideia de juros, mostra como eles são usados para controlar populações e governos. Mas, de qualquer forma, o centro de decisão, né, da quantidade de juros é sempre, né, centralizado na mão de alguns. Bancos centrais, corporações, grandes instituições, investidores. Né? Então, é um instrumento de manipulação social que passou a ser utilizado justamente porque já tem a justificativa teológica secular do liberalismo. Né? Então, quem controla esses juros controla a vida, controla o próprio tempo e controla justamente o futuro. Certo? Isso acontece porque cobrar juros já se tornou normal há muito tempo. Virou um dogma técnico, já não é mais pecado. Né? De pecado ele se transformou em dogma técnico. Você vê que hoje em dia a visão que nós temos quando fala em juros, a gente acha que é uma coisa normal, que sempre existiu. Eles são neutros, são científicos, são inevitáveis. Né? Todo aquele linguajar econômico moderno é PIB, inflação, tudo isso daí a gente vive no meio desse palavreado como se fossem coisas as mais normais do mundo. Mas isso tudo serve para quê? Essa falta de critério da gente entender essas coisas serve para quê? Serve para esconder o fato de que nós estamos sendo controlados. Tudo isso é poder sobre vidas humanas. A normalização da usura é o triunfo de um sistema que controla vidas humanas. Porque ele separou completamente, aqui está o ponto, a economia da moral, a economia da espiritualidade, a economia do próprio bem comum. Né? Quando vem o Karl Marx, né, os socialistas em geral, né, vem radicalizar a ideia, nós queremos o bem comum, o comunismo, tudo é de todo mundo, igualitarismo econômico, né, papapá. Isso vem com um tom de espiritualidade, né, embora eles sejam inimigos da igreja. O principal inimigo não é nem o capitalismo, mas é a ideia católica. Por quê? Porque a ideia católica, a ideia cristã é a ideia de uma economia sem os exageros do acúmulo de capital, é uma economia voltada ao verdadeiro bem comum, ao verdadeiro amor ao próximo, etc, etc. Não é uma idealização
Isso já foi, né, formalizado dentro da doutrina social da igreja, dentro lá, começando pela doutrina, pela encíclica de Rerum Novarum, que desmascara, inclusive, essas porcarias de comunismo, socialismo que tentam vir para seduzir a gente contra o liberalismo. Mas olha só, para os controladores do sistema, não importa se você é liberal, no sentido do liberalismo capitalista, ou se você é marxista, não interessa. O que interessa é que eles vão continuar aplicando juros em cima de juros e controlando as vidas humanas através de dívidas exponenciais, juros exponenciais que geram dívidas impagáveis, não só a indivíduos, mas a empresas, não só a empresas, mas a governos, não só a governo, mas a países, a continentes, etc. E tudo isso gira em torno de uma mudança no eixo moral em relação à visão econômica. A economia foi separada não só do bem comum, vamos dizer assim, ela se tornou predatória, se tornou egoísta, beleza, como os marxistas acusam o capitalismo liberal. Mas, sobretudo, ela se tornou uma economia fora da única moral compatível com a natureza humana, que é a moral cristã, católica, não a moral protestante. Porque a moral protestante foi justamente, vamos dizer, o público, a clientela pelo qual esse sistema se alicerçou. Então não vem com essa de, agora nesse caso aqui vamos passar a falar não de moralidade cristã, mas de moralidade católica, de visão doutrinária católica sobre a economia, sobre o bem comum, sobre como essas coisas devem ser instrumentalizadas para um fim espiritual, certo? E isso daqui já vai dar um salto, a gente vai dar um salto na terceira aula para falar de como essa escravidão por dívida, essa escravidão no sentido de uma sociedade criada sobre um valor, o valor da dívida, é justamente o caminho pelo qual eles vão engendrar no mundo, ou já, se não é que já está engendrado, a nova teocracia financeira, ou seja, um modelo de sociedade que contraria totalmente a ordem natural e sobrenatural posta por Deus na vida humana. O verdadeiro reino do anticristo, certo? Que está sendo construído sobre a dívida, sobre os juros, sobre esses mecanismos que já estão a níveis globais. É um sistema de uma nova forma de escravidão, e de uma nova forma de escravidão não só física, mas espiritual, certo? E aí nós vamos chegar no complemento aqui da série, falando disso, falando de qual é mais ou menos a previsão, a especulação que a gente tem aqui a respeito desse curso histórico, que começa aí há mais ou menos 600 anos atrás, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do ponto de vista que você quer pegar aqui, mas eu ponho mais ou menos de 600 anos para cá, pelo menos para os fins dessa série. Então, na próxima aula a gente faz um complemento e fala sobre isso, sobre o que nós enxergamos para o futuro sobre essa questão. Então, obrigado a todos, até a próxima e valeu!